Atenção, atenção, Sereto News, chegando com as informações do Corinthians. Hoje tem timão pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia, na Vila Belmiro. E a notícia que, infelizmente, o negócio deu para trás. Melou o negócio. Alisson não vem mais para o Corinthians. É inacreditável, mas o Corinthians não tem dinheiro para pagar o São Paulo. Eu conto tudo isso para vocês agora. Sereto News chegando depois da vinheta. Fique até o final do vídeo, porque tem muita informação para você. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Aproveite a hora do almoço para assistir esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, participe do canal do Sereto através do grupo de WhatsApp, que é de graça para você participar. Vou deixar o link aí para você, deixe o seu like, é muito importante. O like é o combustível do YouTube, é importante demais. Tá aí o QR Code do grupo do WhatsApp para você participar de graça, você não paga absolutamente nada. Bom, como vocês já sabem, infelizmente, o Corinthians não deve mais contratar o Alisson, né? Melou o negócio, deu para trás o negócio. E é inacreditável isso, porque o Alisson já tinha visitado o CT do Corinthians na última segunda-feira, já tinha conversado com o Dorival Júnior, já tinha conversado com a comissão técnica do Corinthians, já tinha conhecido a estrutura do Corinthians, o CT do Corinthians, as dependências do Corinthians, conversado até com alguns jogadores, já tinha se despedido dos jogadores do São Paulo, já estava tudo certo entre Corinthians e São Paulo, só que é o seguinte, o Corinthians tinha que pagar R$1 milhão à vista para que o São Paulo liberasse o Alisson. Esse era o acordo. O Corinthians tinha que pagar R$1 milhão à vista, mais R$500 mil no segundo semestre. Esse era o acordo de empréstimo por 1 ano até o final do ano. Já estava todo mundo dando como concretizada a negociação. O próprio Dorival Júnior disse em entrevista coletiva sobre o Alisson, como ele gostaria de utilizar o Alisson no time, que era um jogador de confiança da época do São Paulo. Só que daí, de última hora, o que aconteceu? De última hora, o departamento financeiro do Corinthians e o presidente Osmar Stabile vetaram a contratação. O Marcelo Paz até tentou contornar com o São Paulo, pedindo para que houvesse uma possibilidade de pagar o empréstimo só na próxima temporada. O Corinthians gostaria de contratar o Alisson agora, mas pagar só na próxima temporada. Mas o São Paulo bateu o pé, não abre mão de receber R$1 milhão à vista para liberar o jogador. E o Corinthians, por inacreditável que pareça, não tem esse dinheiro em caixa. Eu digo inacreditável porque R$1 milhão é salário de um jogador de futebol, de um jogador, né, de bom nível do futebol. O jogador ganha R$1 milhão. O Memphis ganha algumas vezes isso. O Memphis ganha quase R$6 milhões por mês. E o Corinthians não tem R$1 milhão para pagar o São Paulo. R$1 milhão no futebol brasileiro é dinheiro de pinga. É dinheiro de banana no que se diz respeito ao futebol brasileiro. Tudo bem que a dívida do Corinthians é de quase R$3 bilhões. E que o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, está tentando botar ordem na casa, né? O planejamento do Corinthians é contratar jogadores que estão livres no mercado ou que venham por empréstimo sem que o Corinthians gaste dinheiro nessas contratações. O Corinthians gasta apenas os salários nessas contratações. Por exemplo, é o caso do Caio César, atacante que veio do Al Hilal da Arábia Saudita e deve ficar à disposição para o jogo de domingo contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil. Mas é inacreditável que o Corinthians não tenha R$1 milhão, que é muita coisa
para um cidadão brasileiro, é muita coisa para uma empresa, por exemplo, mas para um clube de futebol como o Corinthians, que arrecada algo em torno de R$1 bilhão por ano, não ter R$1 milhão para pagar um jogador por empréstimo, aí, de fato, a situação é muito preocupante. E era um jogador que o Dorival Júnior queria muito, porque o Dorival Júnior trabalhou com ele lá no São Paulo. Então a situação fica muito complicada. O Corinthians provavelmente vai buscar outro jogador no mercado, porque o Alisson seria o jogador para substituir o Maicon na visão do Dorival Júnior. Então provavelmente o Corinthians vai ter que buscar outro jogador no mercado a pedido do treinador. Agora, ainda existe a possibilidade dessa negociação acontecer, desde que o São Paulo volte atrás e o São Paulo aceite negociar o Alisson sem uma compensação financeira em 2026. O Corinthians topa pagar a compensação financeira em 2027. Acontece que o São Paulo tem o medo de tomar o calote do Corinthians. E não é por acaso, né? Com o presidente Augusto Melo, o Corinthians contratou todo mundo e não pagou ninguém, deu calote em todo mundo. E por isso o Corinthians sofreu o transfer ban por causa do Félix Torres e corre o risco de sofrer outro transfer ban por causa do Garro, do Rodrigo Garro. O Corinthians vai ter que pagar R$32 milhões para o Rodrigo Garro, para o Tadjeres, né, pela contratação do Rodrigo Garro. Então alguém pode até perguntar, mas e o dinheiro que o Corinthians vai receber da negociação do João Pedro Tchoca? Quase R$10 milhões. Por que o Corinthians não pega parte desse dinheiro e paga o São Paulo? Porque o Corinthians quer usar o dinheiro do João Pedro Tchoca para pagar o Tadjeres. Quer usar parte do dinheiro para pagar o Tadjeres. A prioridade é o pagamento das dívidas. Política do Osmar Stabile. Acho importante que o Osmar Stabile tenha pés no chão do ponto de vista financeiro. Ele quer arrumar a casa do Corinthians, mas ao mesmo tempo é preocupante porque o Corinthians não tem dinheiro nenhum para fazer contratações. Né? Por isso o Corinthians desistiu da contratação do Rony, do Atlético Mineiro. O Rony foi para o Santos anunciou a contratação do Rony, e agora o Corinthians está desistindo da contratação do Alisson. O Marcelo Paz vai ter muito mais trabalho do que ele imaginava, e o Dorival Júnior vai ter que ter muita paciência, porque de novo ele está pedindo contratações e os reforços que ele pediu não estão chegando exatamente como ele gostaria. Bom, o Corinthians joga hoje contra o Bahia, Campeonato Brasileiro, você sabe, às 8 da noite, você sabe que o jogo será na Vila Belmiro, porque o jogo a princípio estava marcado para amanhã, quinta-feira, na Neoquímica Arena, porque o São Paulo joga contra o Flamengo no Morumbi, e a Polícia Militar não permite que 2 jogos sejam realizados na mesma cidade por causa de briga de torcida, por causa de segurança. Só que o Corinthians tem o jogo contra o Flamengo no domingo pela Supercopa do Brasil em Brasília, e o Corinthians entende que levaria desvantagem, porque teria um dia a menos, se jogasse na quinta-feira, teria um dia a menos de preparação, de recuperação, de descanso, etc e tal, porque vai ter que viajar para Brasília, do ponto de vista da logística seria mais complicado. Então o Corinthians pediu a antecipação do jogo para quarta-feira, para jogar no mesmo dia do Flamengo, só que não poderia jogar na cidade de São Paulo. Então optou por jogar em Santos. Fez um acordo com o Santos Futebol Clube. O Santos jogou na Neoquímica Arena na última rodada do Campeonato Paulista contra o Red Bull e, em troca, o Corinthians vai jogar na Vila Belmiro. 15 mil ingressos colocados à venda. A Vila Belmiro deve estar lotada para esse compromisso. É claro que o Corinthians vai perder dinheiro, porque se fosse na Neoquímica Arena, 40 mil pessoas estariam presentes, né? Pelo menos 40 mil pessoas. Na Vila Belmiro, no máximo 15 mil pessoas, mas foi o jeito que o Corinthians arranjou de jogar no mesmo dia do Flamengo. O provável time do Corinthians para enfrentar a equipe do Bahia hoje
lá na Neoquímica Arena é o seguinte, o técnico Dorival Júnior já tem o Memphis vai ser a novidade, está relacionado para o jogo, mas deve começar no banco de reservas. O Memphis está sendo poupado para o jogo de domingo contra a equipe do Flamengo. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, até aí o time titular. Ranielli, Carrídio deve entrar no lugar do André. Matheus Pereira e o Garro, que deve entrar no lugar do Bidon. E Yuri Alberto e o Vitinho. Esse é o provável time do Corinthians, quase um time titular para jogar contra a equipe do Santos. Bom, depois do jogo contra a equipe do Santos, não, contra a equipe do Bahia, em Santos, na Vila Belmiro. Depois do jogo, às 10 da noite, eu volto com a live do Cereto, aqui no canal do Cereto, a live especial para você. E se tiver informação sobre contratações antes disso, é claro que eu trago para você aqui no canal do Cereto. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, participe, faça parte do grupo de WhatsApp do canal do Cereto. Eu volto, então, à noite, na live das 10 da noite, depois do jogo entre Corinthians, trazendo todos os detalhes do jogo entre Corinthians e Bahia para você. Vai, Corinthians! Tchau!